Igreja do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Fecha teus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te suplicamos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale para cada um de nós aquilo que o Senhor deseja falar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, de maneira sobrenatural, cative a mente de cada um que está aqui, nesse lugar, somente em tua presença, Pai, e em tua palavra. Te pedimos também, ó Deus, que o teu Espírito Santo faça uma cirurgia em nossos corações por intermédio da palavra do Senhor, de tal forma que possamos receber vida do Senhor em nossa alma, cura do Senhor em nossa alma, avivamento do Senhor em nossa alma, orientação, discernimento, entendimento, experiência. Que por meio da tua palavra, Pai, nessa noite, o Senhor esteja tocando as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite convictos de que o Senhor falou conosco. Que possamos retornar para as nossas casas convictos de que ouvimos a tua voz e somente a tua palavra. Ó Deus, nós oramos e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, jovem, adolescente, servo, irmão, irmã, eu gostaria de iniciar essa palavra perguntando uma coisa
muito importante para você. Vai valer a pena? Vai valer a pena você permanecer firme em Deus, mesmo em meio às provações? Será que vale a pena realmente você congregar, servir ao Senhor Jesus? Mesmo sabendo que lá fora tem muitas propostas, muitas coisas acontecendo, será que vale a pena você renunciar a essas coisas que o mundo oferece para você viver para você ter uma vida diante do altar de Deus? Será que isso vale realmente a pena? E eu gostaria, irmãos, de nessa noite mostrar o que está por vir, de acordo com a palavra do apóstolo João. E você, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus e meditando nesse texto, nós vamos perceber se vai valer a pena ou não a gente permanecer com Cristo. O texto que nós lemos, irmãos, foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava em uma ilha, a ilha de Patmos. E foi escrito esse texto, essa carta de Apocalipse, para 7 igrejas na Ásia. Irmãos, naquele tempo, muita coisa ruim para a igreja estava acontecendo. Dor, lágrimas, morte, isso era o que estava acontecendo diante daquela igreja, naquela igreja daquela época. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida do apóstolo João, a gente percebe que não somente João, mas toda a igreja estava passando por adversidade. O Império Romano da época era o maior império que já existiu em todos os tempos. Maior poder militar, maior poder econômico, sua geografia é enorme. Quando nós olhamos para a história, em 54 depois de Cristo, Nero sobe ao poder de Roma. Em 64 depois de Cristo, Nero coloca fogo em Roma. E dos 14 bairros, irmãos, que faziam parte lá da capital romana, 10 foram consumidos pelo fogo, apenas 4 ficaram livres do fogo. Esses 4 eram povoados por cristãos. E isso deu a Nero a razão de colocar a culpa do incêndio na capital romana nos cristãos. Daí, irmãos, em 64 depois de Cristo, desencadeou uma grande perseguição entre os cristãos. Os cristãos eram mortos a pauladas. Os cristãos eram crucificados nas ruas. Os cristãos eram lançados em fornalhas, queimados vivos. Quando nós olhamos, irmãos, para a história, a gente percebe que houve muito derramamento de sangue. Os soldados romanos perseguiam os cristãos em todos os lugares. Onde houvesse um cristão, ali existia também perseguição, morte e dor. Em 67 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi condenado à morte e foi degolado na capital romana. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. De tão grande a perseguição era naquele tempo. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém é totalmente destruída. E nesse tempo, de acordo com os historiadores, é inaugurado o Coliseu Romano. Durante essa inauguração do Coliseu Romano, foram 100 dias de festas. E nesses 100 dias de festas, mais de 10 mil cristãos foram mortos. Nas festas de inauguração do Coliseu Romano. Os cristãos eram lançados naquela arena para serem mortos pelos gladiadores. Os cristãos eram lançados naquela arena do Coliseu para serem comidos pelos animais ferozes, para serem pisoteados por feras. Em 86 depois de Cristo, sobe ao poder do Império Romano um homem chamado Domiciano. Esse imperador outorgou para si o título de Senhor e Deus. E todo o povo daquela época, inclusive os cristãos, eram ordenados perante o império a se curvar diante de Domiciano, o imperador romano. Só que os cristãos não faziam isso, por isso Domiciano, irmãos, perseguiu com muito poder avassalador aqueles cristãos. Ele chegou a ser considerado o segundo Nero. Os apóstolos já não existiam mais, foram martirizados pelos recantos do Império Romano.
Apenas o único apóstolo que existia era o apóstolo João, que já estava velho, e foi, irmãos, deportado da cidade de Éfeso para a ilha de Pátimos. E quem fez essa ordem, esse decreto de prender o apóstolo João, já idoso, foi esse imperador Domiciano. Então, irmãos, em um tempo de contexto de crise, de dificuldade, a porta, irmãos, estava fechada para a igreja. Havia muita tribulação, muita adversidade. A igreja estava em uma crise de desesperança. E o único apóstolo vivo, já idoso, estava preso em uma ilha. E talvez alguns irmãos daquele tempo poderiam mandar uma carta para o apóstolo João e perguntar: será mesmo que vale a pena a gente permanecer firme? Será mesmo que vale a pena a gente permanecer fiel ao Senhor, mesmo em tempos de dificuldades e de adversidades? Será mesmo que vale a pena permanecer firme sabendo que todos os apóstolos foram martirizados, mortos, crucificados, e o único apóstolo está preso em uma ilha chamada Pátimos? Será que vale a pena? É por esta razão, irmãos, que quando todas as portas estão fechadas para a igreja, Deus abre uma porta no céu. E lá naquela ilha de Pátimos, irmãos, Deus se revela para João. João naquela ilha, preso, olha para o céu e vê a glória de Deus. De tal forma que aquilo que João vê, João escreve e destina essa carta, que é o livro de Apocalipse, para as igrejas que estavam passando por dificuldades, para dizer para aqueles irmãos que vale a pena sim permanecer fiel. E o que foi que João viu para ele ter essa convicção de que vale a pena permanecer fiel? Quais foram as coisas que João pôde contemplar naquela ilha que viu da parte de Deus, que fez brotar no seu coração uma esperança de que vale a pena ser fiel? Sabe o que foi, irmãos? Foram as bênçãos gloriosas da eternidade. É por esta razão que eu gostaria de meditar nesse tema. As bênçãos gloriosas da eternidade. Em primeiro lugar, primeira bênção, é a restauração plena de todo o universo. A primeira bênção é a restauração plena de todo o universo. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler em uma só voz o versículo 1. Toda a igreja. O versículo 1. Vamos lá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João escreve essa expressão: vi novo céu e nova terra. Irmãos, essa expressão aparece 9 vezes em Apocalipse, essa expressão novo. No entanto, aqui no capítulo 21, essa palavra aparece 4 vezes, 2 vezes aqui, no versículo 1, outra vez no versículo 2 e outra vez no versículo 5. No original, irmãos, essa palavra novo quer dizer algo que foi recriado, criado a partir do velho. É mais ou menos o seguinte: o novo homem foi criado a partir do velho homem. Fomos regenerados. A nova Jerusalém, tem em mente, foi criada por base da antiga Jerusalém. O novo mandamento procede do antigo, do velho mandamento. E quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que o apóstolo João está vendo um novo céu e uma nova terra. Não apenas um novo céu, mas também uma nova terra. Não é apenas uma coisa só sem ser física. Uma coisa física, uma nova terra. Ele vê isso. E ele se enche de tão grande esperança, irmãos, que ele diz o seguinte: e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Segundo os estudiosos, irmãos, afirmam que é o mesmo céu e a mesma terra, porém gloriosamente regenerados, livres de toda maldição, livres de todo pecado. O apóstolo Pedro, falando sobre isso em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele afirma que até os próprios fundamentos da terra foram submetidos ao fogo renovador.
Em outras palavras, irmãos, João está contemplando aquilo que há de vir, o porvir. E ele vê um novo céu, ele vê uma nova terra, ele vê todas as coisas recriadas, criadas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Ele vê que o fim, irmãos, está escrito pelo poder do Senhor, pela palavra de Deus. Embora ele estivesse ali, preste atenção, em um contexto de adversidade, embora ele estivesse, e a igreja da época estivessem passando por um momento onde Domiciano, que era o imperador romano, estivessem perseguindo eles, o apóstolo João pôde ver um rei que é muito maior que Domiciano. O apóstolo João pôde contemplar alguém que é maior do que todos os reis da terra, que é o Senhor dos senhores, que é o rei que está acima de todos os reis, que é aquele que criou todas as coisas. E ele contemplou isso e ele percebeu que o fim, a igreja vai ser vitoriosa. Que no fim a igreja vai entrar nesse novo céu, nessa nova terra. Interessante que o evangelista Moody, o grande evangelista, falando sobre esse texto, ele diz que vida nova brotando do velho mundo corrupto e manchado pelo pecado. É uma nova criação. João afirma, irmãos, essa verdade. Quando nós olhamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 23, diz o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E no versículo 21, ele diz, o apóstolo Paulo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos, tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo está dizendo que o tempo presente, esse sofrimento que a gente está passando, as dificuldades que vêm sobre nós, não se comparam com o novo céu e a nova terra que um dia nós vamos herdar. Não se comparam. É a palavra de Deus que diz isso. É por isso que vale a pena permanecer firme no Senhor. É por isso que vale a pena você renegar os prazeres do mundo, entendendo que Deus tem algo mais para você. O tempo que nós passamos aqui é muito pouco, o tempo da nossa vida aqui é muito pouco. Haverá uma eternidade, e eu digo para você, onde você vai passar essa eternidade? No novo céu, na nova terra ou no inferno? Vai passar na presença de Deus ou longe de Deus? A vida aqui, irmãos, desse mundo decide tudo. Ou você entrega a sua vida ao Senhor, ou você chama pelo Senhor, ou você entrega o seu coração, a sua família, tudo que você tem ao Senhor, porque lá na eternidade as portas da salvação vão se fechar. Hoje é o tempo de clamar, hoje é o tempo de pedir a Deus, hoje é o tempo de se entregar ao Senhor. A segunda bênção gloriosa da eternidade é o fim imediato de todas as tribulações. Eu vou repetir. É o fim imediato de todas as tribulações. Olhe para o texto mais uma vez, por gentileza, e veja o que diz o final do versículo 1. E a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não podemos interpretar o livro de Apocalipse como se fosse uma narrativa. Nós aprendemos no seminário isso, né, Diego? O gênero literário de Apocalipse é um gênero chamado apocalíptico. Ou seja, existe uma interpretação para interpretar isso aqui. Existe uma forma, existe um método. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós percebemos que ele é composto por 7 seções. E são 7 seções que narram os mesmos fatos, só que gradativamente, acrescentando mais coisas. O capítulo 21 faz parte da última seção. E aqui ele está falando do fim, das coisas que irão acontecer. E ele diz que a terra já não existe mais, ou melhor, a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Interessante que para a gente interpretar esse texto, nós precisamos ter em mente 5 contextos
na vida do apóstolo João e das Escrituras Sagradas. O primeiro contexto é o contexto circunstancial. João estava em uma ilha, preso. Por onde ele olhava, ele viu o que, gente? Viu o mar. Olhava para frente, viu o mar. Olhava para trás, viu o mar. Para o lado, para o outro, era só mar. Ele estava ali preso. E o mar, para o apóstolo João, representava essa separação dele com a igreja. Representava também a prisão, porque ele estava preso em uma ilha, por decreto de Domiciano, o imperador romano. E representava também a angústia na vida dele. Porque imagine só, você já idoso, preso em uma ilha, ali angustiado, sem receber visitas, longe de parentes e longe da igreja. Então, meu irmão, o mar para o apóstolo João era a representação simbólica de grande tribulação, de grande adversidade, de grande aflição. Mas não somente isso. Em segundo lugar, é necessário a gente olhar para o contexto cultural. João fazia parte de uma cultura, irmãos, hebraica e semítica. Tanto para a cultura hebraica como para a cultura semítica, o mar simbolizava tribulação. As igrejas da Ásia que receberam essas cartas também entendiam isso, porque faziam parte da cultura semítica. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, entendemos que à luz do contexto cultural da época, o mar simbolizava tribulações. Mas em terceiro lugar, o terceiro contexto que a gente pode entender é o contexto bíblico. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, até mesmo para o Antigo Testamento, nós percebemos que nos Salmos, por exemplo, quando os salmistas falam sobre mar, sobre tempestade, sobre agitação das águas, os salmistas estão falando sobre tribulação. O quarto contexto é o contexto, irmãos, imediato ao texto. Porque ele vai dizer no versículo 1, finalzinho, a primeira terra passaram e o mar já não existe. E há um paralelismo aqui com o versículo 4, porque ele vai dizer no versículo 4, depois da primeira frase: e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você percebe esse paralelismo entre o versículo 1 e o versículo número 4? Estão falando das mesmas coisas. O mar já não existe, versículo 4, a morte já não existe. Primeiro versículo, as coisas da terra passaram, da primeira terra passaram. O versículo 4, porque as primeiras coisas passaram. Mais do que isso, irmãos, quando a gente olha para um contexto geral, o quinto contexto, dos 16 comentaristas que eu li sobre o livro de Apocalipse em relação desse texto, 15 livros falam que o mar representa tribulação. E quando o apóstolo João vê o novo céu, vê a nova terra e diz que o mar já não existe, sabe o que ele está dizendo? Que lá no novo céu e na nova terra vai, irmãos, acabar toda e qualquer tribulação. A tribulação não vai mais existir, a aflição não vai mais existir. Lá não existe, irmãos, dor, lá não existe, irmãos, morte, lá não existe angústia, lá não existe saudade, lá não existe, irmãos, nada de ruim, nenhuma aflição, nenhuma angústia, porque ele diz: o mar já não existe, a tribulação foi acabada, finalizada, vencida. Quando nós estamos aqui neste mundo, nós passamos por dificuldades. Quem nunca já passou? Ou quem está passando? E a gente fica em mente: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Meu Deus, talvez eu não consigo. Meu Senhor Deus, eu estou aqui nesse mundo passando por tanta desgraça, tanta aflição. A gente vê tantas coisas acontecendo de tribulação, de adversidade, de angústia. Recentemente um pastor, irmãos, ele cometeu suicídio. E a gente vê notícias de pessoas com depressão, notícias de pessoas com angústia, com aflições, pessoas que estão passando por dificuldades. A gente vê crentes, servos do Senhor, que mesmo vindo para a casa de Deus, mesmo seguindo ao Senhor Jesus, muitas vezes estão passando por tribulações, por dificuldades, talvez dificuldades na família, talvez dificuldade com o parente, talvez dificuldade no trabalho, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade na alma. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, esse dia que vai chegar, que é o novo céu e nova terra, as tribulações vão ter fim imediatamente, porque lá haverá alegria eterna.
A tribulação vai acabar, a aflição vai acabar, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar, a necessidade de algo mais vai acabar, porque ali o mar já não vai existir, as tribulações já não existirão. É isso que o apóstolo João está falando, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Toda tribulação que você passa hoje vai produzir um maior peso na tua vida, na glória. Você deu para entender isso? Se você sofre, irmãos, uma tribulação ou mais, aquilo, irmãos, vai produzir na glória um maior peso na sua vida. Quanto maior a tribulação, maior o peso da glória que virá na sua vida. Quanto maior a dificuldade, maior será a glória na sua vida no céu. O apóstolo Paulo tinha isso em mente de tal maneira que ele passava pelas tribulações, pelas aflições, tendo em mente a eternidade, e ele tinha isso em mente: eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho certeza que na glória, isso tudo vai ser transformado em peso na minha vida, em peso de glória, de eternidade. É isso que Paulo está falando lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 16. Existia um casal, irmãos, que estava sendo perseguido pelo Império Romano. Logo nos momentos onde o Coliseu Romano estava ali nas inaugurações de festas, esse casal era crente, um casal de crentes no Senhor. Foram evangelizados, estavam firmes no Senhor. No entanto, os soldados romanos entraram na sua casa, na casa daquele homem, daquela mulher, prenderam, levaram esse casal para o Coliseu. E aquele casal estava junto com outros prisioneiros na antessala que dava para a arena. E aquele casal, irmãos, aquele homem, aquela mulher estava ouvindo o ruído, a zombaria daquelas pessoas que estavam ali para assistir aquelas tragédias. E diz o historiador que quando aquele homem, aquela mulher estavam ali na antessala, juntamente com outros prisioneiros, estavam escutando a plateia gritar, dizendo morre, dizendo esquarteja, dizendo mata, eles foram tomados de uma angústia, de uma aflição, e talvez pudesse gerar na mente deles: será que vale a pena isso? Mas eles estavam firmes, chorando, outros homens estavam clamando, rogando, cristãos que estavam ali na antessala, prontos para serem lançados na arena. Isso foi tão forte na vida daquele casal, que a mulher, a esposa daquele homem, olhou para ele e disse: eu não vou conseguir, eu vou renunciar a Cristo, eu vou largar minha fé, porque se eu fizer isso, eles vão me tirar daqui. E realmente, se ela fizesse isso, eles iam tirar ela daquela sala e ela ia ficar livre de ser lançada na arena do Coliseu Romano. Ela estava desanimada, já desistindo. O marido olhou para ela e disse: coragem, permaneça firme, vai valer a pena. Em outras palavras, ele disse: vai valer a pena. E ela estava muito triste e angustiada. As portas foram se abrindo, os soldados abrindo aquelas portas, jogaram aqueles cristãos, inclusive aquele casal, na arena. E diz o historiador que quando os leões estavam vindo em sua direção, na direção daquele casal, para devorar aquelas pessoas, inclusive aquele homem, aquela mulher, a mulher dele, a esposa dele, desmaiou. O homem tomou em seus braços, chorou, dizendo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida, entrego a vida da minha esposa em tuas mãos. Aquele casal foram devorados por leões, mas quando eles fecharam seus olhos e abriram os olhos, eles abriram os olhos na eternidade, no novo céu, na nova terra, a herança que está firmada, a herança que virá sobre nós. Nenhuma aflição vai mais existir, nenhuma aflição da carne, do mundo, o diabo não vai mais existir. Já não vai existir mais tribulação.
A terceira e última bênção gloriosa da eternidade é o começo da alegria ininterrupta. É o começo da alegria ininterrupta. Por gentileza, olhe mais uma vez para o texto, a partir do versículo de número 2, que diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora toda a igreja em uma só voz, o versículo 3. Vamos lá? Então ouvi. Amém. Aqui, irmãos, nós podemos tirar essa bênção, o começo da alegria ininterrupta. Por que isso acontece? Porque o texto vai dizer que o apóstolo João, ele vê o novo céu, nova terra, mas ele vê a cidade santa, como diz o texto, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. E aqui, irmãos, o apóstolo João usa aqui 3 expressões, que é a cidade santa, a nova Jerusalém e também a noiva. As 3 expressões do apóstolo João se referem a uma mesma coisa, que é a igreja triunfante, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está lá nesse novo céu e nova terra. E ele diz, irmãos, que essa igreja vem descendo do novo céu para a terra, para se encontrar com o seu esposo. E o que é mais importante ainda, mais interessante nesse texto, é que o céu e a terra parece que se unem em um só mundo, em um só contexto, onde aqueles que estão no céu estão vindo para a terra, e aqueles que estão na terra estão vendo aqueles que estão vindo do céu. O estudioso chamado, irmãos, William Hendricks, grande homem, servo do Senhor, ele diz que esta nova Jerusalém, que se encontra cheia do povo de Deus, desce à terra, razão pela qual o céu e a terra se fundem em um só. Aqui, irmãos, nós encontramos essa união. Mas não apenas uma união do céu e da terra, mas a união da noiva com o noivo. A expressão usada aqui pelo apóstolo João diz que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, é como houvesse um casamento. E na verdade, os estudiosos afirmam aqui que o apóstolo João está em mente uma cerimônia de casamento entre a noiva e o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Interessante que a noiva desce para se encontrar com o noivo, é uma festa de casamento, e festa de casamento tem o quê, meu irmão, irmã? Tem alegria, tem música, tem alguém dizendo, a festa chegou, o noivo chegou, a noiva chegou. E é isso que acontece, veja o que diz no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do céu, do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O homem fala, talvez os estudiosos falam que é o próprio Deus falando, declarando em grande voz: vem aí a igreja do Senhor, vem aí a noiva, vem aí o tabernáculo de Deus, e Deus vai se juntar com eles. Ou seja, é uma festa, é uma alegria, é um casamento. O casamento, irmãos, pleno da igreja com o Senhor Jesus. Casamento quer dizer o quê? Quer dizer união, quer dizer aliança. Embora cada um de nós, crentes no Senhor, já tenhamos uma aliança com o Senhor, com o nosso Deus, mas na eternidade essa aliança vai ser completa, vai ser plena, porque veremos face a face o próprio Senhor Jesus Cristo. É céu e terra, tem físico também. Interessante, meus irmãos, que quando o apóstolo João está falando sobre isso, ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, nós estaremos com o Senhor Deus para todo sempre, nós estaremos na presença do Senhor. Você vai poder estar, irmãos, diante do próprio Deus, diante daquele que te comprou, diante daquele que é o teu Senhor, diante daquele que morreu na cruz por você. Nesse dia, irmãos, vai ser o teu casamento, vai ser o nosso casamento, uma grande festa, uma grande alegria.
para sempre com o Senhor. Quando nós olhamos para o Éden, nós percebemos que, embora antes do pecado, eles estivessem ali na presença do Senhor santos, porque não existia pecado. E diz lá em Gênesis que Deus ia ter com Adão na viração do dia, para falar e depois ir embora. No novo céu, na nova terra é diferente. Diz o texto, irmãos, no versículo de número 3, que Deus, veja o final do versículo 3, eles serão povos de Deus, e Deus, ele diz, Deus mesmo estará com eles. Deus não virá apenas na viração, não, Ele vai morar conosco, Ele estará do nosso lado, para todo sempre, em todo momento, para toda a eternidade. Não é no Éden, porque no Éden ele ia e voltava, mas agora no novo céu e na nova terra ele vem e fica com a gente. É o próprio Deus, irmãos, conosco. É a alegria eterna que estará na nossa vida. O pastor Hernando Dias Lopes diz que a vida no novo céu e na nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. É uma alegria interminável, uma alegria constante. Deus estará presente. Existia um homem chamado John Hus. Esse homem é considerado pelos historiadores como pré-reformadores, aqueles que antecederam os reformadores como Martim Lutero, João Calvino, Zwingli, dentre outros. Esse homem chamado John Hus, irmãos, ele foi convertido por Deus. Ele vivia na parte central da Europa, perto da Alemanha. E de acordo com os historiadores, esse homem foi convertido pelo Senhor e permaneceu firme na graça de Deus, mesmo em um contexto de adversidade, porque a igreja romana da época perseguia aqueles que não eram adeptos à sua religião. Havia indulgências, havia coisas acontecendo que eram coisas erradas. No entanto, John Hus, irmãos, descobre o que Deus tem para dizer, para falar nas Escrituras, e começa a traduzir as Escrituras sagradas do original para outras línguas, inclusive o inglês. E ele começa a distribuir Bíblias que ele traduziu para o povo, para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia. A igreja romana da época descobre isso, vai até o encontro de John Hus com seus soldados, com aquelas pessoas que estão a serviço da igreja, e chegam para ele e diz, se você não parar, você vai ser condenado à fogueira. Ele não parou, ele não ficou intimidado, porque ele saberia que ia valer a pena ele permanecer firme no Senhor. Ele tinha isso em mente, ele continuou distribuindo Bíblia, anunciando o Evangelho, distribuindo a palavra de Deus para as pessoas. A igreja mais uma vez chegou para ele e disse, se você não parar, você vai ser condenado à morte. Ele não parou, ele continuou. E chegou um tempo, irmãos, em que os soldados da igreja chegaram lá para ele, prenderam aquele homem e pegaram ele, irmãos, e disseram, agora chegou o dia, você vai ser agora lançado em uma fogueira. Eles acenderam a fogueira estava tão grande, tão forte, que aqueles soldados que acenderam, irmãos, tiveram que sair logo de perto, de tão forte que estava. E no interrogatório perguntaram novamente para ele, você não quer renegar a sua fé não? Você não quer parar com isso não, para você sair livre daqui e ir embora para a sua casa? Ele disse, não, eu vou permanecer. Eu vou permanecer com o Senhor Jesus, porque vale mais a pena. Irmãos, diz os historiadores que quando ele estava prestes para ser lançado naquela fornalha, ele olhou para aqueles homens, o John Hus, e disse, hoje morre um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne. Aquele homem foi lançado naquela fogueira, e diz os historiadores, podem conferir que naquela fogueira, ele ali, irmãos, morrendo, aqueles soldados estavam escutando um hino, estavam escutando uma canção, e ele estava dizendo, tem misericórdia de mim, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque hoje mesmo eu vou entrar no novo céu e na nova terra, me leva para teus braços, me leva para teus braços, me leva para teus braços. E ele morreu ali, irmãos, fechou os olhos, mas abriu os olhos na eternidade, porque vale mais a pena permanecer com o Senhor Jesus. 100 anos depois,
surgiu esse cisne dessa profecia que era Martinho Lutero. 100 anos depois, Martinho Lutero, irmãos, colocou as suas 95 teses na igreja lá de Wittenberg, na Alemanha, e a igreja, nem homem nenhum pôde parar a obra que Deus realizou por meio daquele homem chamado Martinho Lutero. Deus, irmãos, continua fazendo, Deus continua realizando, porque a obra do Senhor ninguém pode parar, ninguém, nem mesmo o inferno, nem mesmo o mundo, nem mesmo você, nem mesmo as pessoas, ninguém pode parar a obra do Senhor. E um dia, irmãos, como está escrito na palavra de Deus, estaremos nesse novo céu, nessa nova terra, vivendo ali para toda a eternidade, onde não haverá mais choro, nem tristeza, haverá apenas alegria eterna, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu gostaria de terminar com 2 lições. A primeira lição: a promessa do novo céu e da nova terra vai se cumprir. Veja o que diz no versículo de número 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e o quê? Verdadeiras, são fiéis e verdadeiras. Agora toda a igreja com uma sua voz lendo o versículo 6, vamos lá? Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está aqui, João está dizendo o que ouviu do próprio Deus, dizendo: escreve. Escreve, porque está escrito, irmãos, está determinado por Deus, que todas essas palavras, tudo que está escrito, tudo que João ouviu, vai acontecer, porque são verdadeiras. E disse mais Deus para João: tudo está feito, já está tudo determinado. Ou seja, essa eternidade que nós vamos herdar, que nós vamos entrar, irmãos, já está determinado no livro de Deus, na história de todas as coisas. Deus já determinou. Ele mesmo diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, a promessa de um novo céu, da nova terra, vai se cumprir, ela vai chegar. Talvez para você pode até demorar, mas nos propósitos de Deus já está certo o dia, a hora, a agenda, o mês, o ano, porque Deus já determinou e vai cumprir. Imagina só, você, no novo céu, na nova terra, você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, eu estou lembrado daquela mensagem, valeu a pena, eu estou aqui, valeu a pena permanecer no Senhor. Mais do que isso, irmãos, a segunda lição, para terminar, muito importante: a promessa do novo céu e da nova terra é para aqueles que não desistem. Versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É o vencedor. A palavra aqui, irmãos, vencedor, está associada a um atleta que está constantemente lutando contra o pecado, renunciando ao mundo, porque ele quer permanecer firme em Deus. Ele é o vencedor. Não desvia para a direita, nem para a esquerda, mas se desviar, volta, porque ele quer permanecer firme, porque ele é o vencedor. Para ser o vencedor, irmãos, e entrar nesse novo céu e nova terra, é não desistir da vontade do Senhor. Você que é crente, não desistir da vontade de Deus, permanecer firme, porque vai valer a pena. Não negue a vontade de Deus na sua vida. Não negue. E para você que ainda não é crente, o vencedor é aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Deus é dono de tudo, inclusive da sua própria vida. Mas será que você já confiou e entregou a sua vida, dizendo assim: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu creio que o Senhor veio para me salvar.
para entrar no novo céu e na nova terra é somente pela fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente. Estas foram as palavras. Quem não é o vencedor? Ele diz no versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é o inferno. Mas ao vencedor, diz o texto, ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar. Vou chamar já o teu reino, vai vir aqui à frente.